reunidos na sessão virtual de reprodução humana assistida do nosso hospital. Essa é uma iniciativa da Unidade de Atenção à Saúde da Mulher, apoiada pela GEP, Gerência de Ensino e Pesquisa e Extensão do nosso hospital. Ela é uma atividade acadêmica aberta, que atualmente traz convidados que trazem sua experiência de outros serviços. É uma partilha muito interessante de conhecimento, troca de experiências interserviços também. E hoje a gente tem um prazer enorme de trazer aqui para nosso convívio, mesmo que virtual, né? Matando um pouco as saudades minhas e de Isa, um querido de Ribeirão Preto, mais um querido de Ribeirão Preto, que é o professor Julinho, nosso Julinho, tá certo? Júlio, eu vou pedir para você, professor doutor Júlio César Rosa e Silva, né, o nosso Julinho, que, por favor, se coloque um pouco na sua trajetória relacionada à reprodução humana assistida, para quem está assistindo a gente, Julinho, como foi sua caminhada, né, sua trajetória nessa seara. E temos o prazer de ter como comentaristas aqui... Deixa eu só permitir o pessoal que está chegando aqui, pessoal, pronto. Nós temos como comentaristas hoje a nossa Simone Silva Pereira, prata da casa, que é coordenadora, junto com Renata Brito, do nosso R4 de endoscopia ginecológica, que brilha na condução do serviço e nas sessões de quinta-feira de manhã. Ela vai estar aqui trazendo sua perspectiva, né, fazendo esse alinhamento com as nossas condições locais, com a nossa vivência aqui no serviço. E doutora Vanessa Gozo Sécola, uma contemporânea, amiga querida, que atua em São Paulo, talvez nos brinde com a presença dela, mas ela está com algumas intercorrências de cunho pessoal, não sabemos se ela vai conseguir acessar. Então, por favor, Júlio, seus primeiros comentários em relação à sua trajetória na reprodução humana assistida, sua caminhada, e Simone, depois também, por favor, se coloque nesse sentido, para que a gente possa dar início à apresentação do Júlio, compartilhando o conteúdo que ele trouxe, e em seguida seus comentários. Obrigada, queridos. Antemão. Obrigado, Karina. É um prazer estar aqui com vocês. Karina e a Isa são contemporâneas minhas da época de residência, né? Foi excelente, um período maravilhoso aqui em Ribeirão, né? Vou confessar para vocês que nunca mais tivemos um grupo tão unido e tão uniforme como era na nossa época, viu, Karina e Isa? Mas está excelente. É um prazer, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, principalmente para discutir um tópico que é bastante relevante, né, dentro da área da reprodução assistida, e um tópico que me agrada muito, né, que me fala muito de perto, porque hoje eu praticamente só faço cirurgia minimamente invasiva, eu já não trabalho diretamente com a reprodução assistida, né, os meus casos de pacientes inférteis que precisam de alta complexidade eu encaminho para a Carol para ela fazer, hoje eu não faço mais alta complexidade no meu consultório, e trabalho basicamente com ginecologia minimamente invasiva. Eu fui aluno na faculdade aqui em Ribeirão Preto, né, na USP, fiz minha residência aqui, meu mestrado, doutorado, fiz toda a minha formação acadêmica aqui na faculdade, né, acabei ficando aqui na universidade como docente, hoje eu sou docente do departamento, e tive 2 períodos fora do Brasil, né, 2005, 2006, que eu fiquei em Valência, na Espanha, no IVE, né, em Valência, e na Universidade de Valência, como Research e Clinical Fellow, né, no IVE e na Universidade de Valência. Nessa época eu ainda fazia reprodução assistida. Depois de algum tempo eu parei de fazer reprodução assistida, hoje eu basicamente faço cirurgia minimamente invasiva, e depois fiquei, 2017, 2018, a gente ficou nos Estados Unidos, né, na Universidade Yale, fazendo pós-doc e trabalhando com o professor Taylor lá na universidade, nos Estados Unidos. Então, uma carreira, uma trajetória pequena, mas que me agrada bastante, assim. Tudo que eu fiz com bastante vontade, e me deu muito prazer em fazer. Simone vai se apresentar também? Sim, você pode abrir, querida, e falar um pouquinho de você
Cheguei. Boa tarde. Então, eu trabalho aqui no Hospital das Clínicas desde 2018. O meu concurso foi especificamente para endoscopia ginecológica. Faço as cirurgias, né, de esteroscopia aqui do serviço, mas trabalho com a área de reprodução ainda, né? Trabalho aqui na Clínica IVE também, junto com Isa. E ainda faço muita parte de reprodução, então eu estou circulando pelos dois lados, pela reprodução e pela esteroscopia. E é um prazer estar aqui na aula, agradecer a Karina pelo convite, espero que possa contribuir com alguma coisa, né, nessa sessão. É isso. Com certeza, Si. Muito obrigada. Julinho, palavra toda sua com o conteúdo que você trouxe para que a gente possa avançar no momento das discussões e perguntas. Desde já agradeço a vocês. Prazer é meu, Karina. Deixa eu... Tá compartilhando já a tela? Já estamos vendo, sim. Então tá ótimo. Bom, então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar de um tema que é muito relevante para mim, né? Que é a cirurgia minimamente invasiva aplicada à reprodução humana, né? Eu vou falar hoje, basicamente, especificamente sobre histeroscopia na reprodução humana. A laparoscopia a gente pode deixar para segunda etapa, um segundo dia aí mais para frente, se tiver interesse. E hoje a gente vai focar na histeroscopia, né? Atualmente eu sou professor associado, chefe do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia aqui da nossa faculdade. Sou diretor científico da SBE, presidente da CNE de endometriose da Fibrasgo, Associate Visiting Professor na Yale School of Medicine e fui Research and Clinical Fellow no IVE Valência, 2005-2006, orientados pelo professor Pellicer. Bom, eu declaro que eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesses, só recebo auxílio financeiro de institutos públicos de fomento à pesquisa, não tenho nenhum conflito de interesses no tema a ser abordado por essa aula. Então, a gente tem algumas questões que a gente precisa responder ao longo dessa apresentação. Então, a gente tem que ser capaz, ao final dessa apresentação, de responder a esses 6 quesitos que estão aqui, né? Vamos ver se a gente consegue, ao final dessa meia hora, 40 minutos de apresentação, responder a todos esses itens e se as respostas vão ser satisfatórias para a gente, para nos acalmar o ânimo de dúvidas que a gente tem com relação ao tema, né? Então, o primeiro tema é se a esteroscopia deve ser utilizada no rastreio antes de tentar engravidar de uma paciente, se ele deve ser utilizado como rastreio antes de uma técnica de reprodução assistida, mais especificamente, se a esteroscopia ela pode ser utilizada para detecção de uma obstrução tubária, por exemplo, evitando, assim, procedimentos mais invasivos e mais dolorosos para o paciente, e se os pólipos endometriais e os leiomiomas submucosos interferem na taxa de gestação e se interferem, se devem ser retirados ou não. E, no final, uma pequena abordagem sobre outras afecções, principalmente as sinecas uterinas, se elas têm, qual é o comprometimento na fertilidade. Então, esses são tópicos que nós vamos tentar abordar ao longo dessa apresentação. Só lembrando de uma maneira bem resumida, né, que fertilidade, a paciente fértil, né, após 12 ciclos de ciclos menstruais consecutivos, você tem uma taxa aí de 90%, 95% de sucesso de gravidez após esses 12 ciclos. E após 6 ciclos naturais, óbvio, nós estamos falando de ciclos naturais. E após 6 ciclos naturais, até 70% de gestação. Isso é o que é fertilidade normal. Isso é um conceito importante para a gente saber investigar na infertilidade. A propedêutica básica de investigação da infertilidade, ela vai desde a avaliação do fator masculino, do fator ovulatório e do fator tubário. A infertilidade, ela é influenciada tanto por fator masculino, quanto por fatores tuboperitoneais, como por fatores hormonais, fatores genéticos, fatores imunológicos, e o principal, que é o que nós vamos abordar hoje aqui, são os fatores canaliculares, né? Que são os que a gente pode abordar eventualmente
no diagnóstico e no tratamento através da esteroscopia. Então, os fatores canaliculares, eles respondem aí em torno de 5 até 10% dos fatores de infertilidade. Então, aqui alguns exemplos, né? Malformações müllerianas, leiomiomas, pólipos endometriais, sinéquias uterinas, adenomiose, problemas de receptividade, endometrite, hiperplasias endometriais, estenoses de canal endocervical, cervicites, e assim vai sucessivamente, né? Por situações menos relevantes e menos comuns no nosso dia a dia. Mas elas respondem por 5 a 10% das causas de infertilidade, né? Para investigar fator canalicular, a gente tem várias opções diagnósticas na propedêutica. A gente pode lançar mão da ultrassonografia, né? A gente pode lançar mão da esterossalpingografia, da esterossonografia e, eventualmente, da esteroscopia. Num último momento, a esteroscopia pode ser lançada à mão nesse diagnóstico do fator canalicular, né? A ultrassonografia, óbvio, a gente tem aqui um exemplo, ela é o mais utilizado no nosso dia a dia, né? Na busca de anormalidades da cavidade endometrial, que possam eventualmente cursar como causa de infertilidade para as nossas pacientes, né? Aqui uma malformação mülleriana, um exemplo de uma malformação mülleriana que o ultrassom pode detectar claramente. Hoje, com ultrassom 3D, 4D, a gente consegue isso de uma maneira muito fidedigna, com uma altíssima acurácia na determinação dessas malformações müllerianas, né? A gente pode lançar mão da esterossalpingografia, como eu falei, né? Mostrando eventuais falhas de enchimento que podem significar a presença de alguma doença intracavitária e também de fator tubário, né? A gente pode lançar mão da esterossonografia, que mais recentemente tem sido muito utilizada na tentativa de evitar a esterossalpingografia na busca de eventuais doenças intracavitárias, né? Melhorando a especificidade do ultrassom, né? Fazendo a esterossonografia, e, eventualmente, também até a avaliação, aqui uma cavidade já cheia, repleta de líquido, né, demonstrando a presença da lesão, e, eventualmente, podemos avaliar a permeabilidade tubária através da esterosonografia com contrastes específicos que podem ser utilizados, sonográficos específicos. E a esteroscopia, num último momento, que é o exame mais específico que nós temos para investigação da cavidade endometrial. Ele é considerado hoje o padrão ouro na avaliação de qualquer doença intracavitária, né? Quando a gente analisa de uma maneira geral, e ele pode ser utilizado na avaliação do fator canalicular de uma maneira muito específica. A esteroscopia, ela é utilizada para visibilização da cavidade uterina, incluindo o canal endocervical e óstios tubários, né? É uma técnica muito útil no diagnóstico e tratamento de diversas condições intrauterinas, né? É bem tolerada em nível ambulatorial, mesmo sem anestesia, né? Hoje, praticamente 100% das nossas esteroscopias diagnósticas são ambulatoriais e a maior parte das cirúrgicas também são ambulatoriais, quase todas sem anestesia, né? A gente só usa anestesia hoje quando a gente usa ressectoscópio, mas a grande maioria é tudo sem anestesia. Geralmente, não é mais necessária a dilatação cervical, né? Porque ela é feita com um material de Betoque hoje, que nos permite um procedimento cirúrgico menos invasivo do que já era há 15, 20 anos atrás, né? Uma diminuição de procedimentos mais invasivos, um retorno muito mais rápido às atividades habituais e redução de custo e morbidade em relação a qualquer outro tipo de procedimento mais invasivo. A esteroscopia tem como passos técnicos aí a observação do colo uterino, do canal endocervical, da cavidade uterina, né, que tem boa correlação com o anátomo patológico, e dos óstios tubários. E as principais indicações para a esteroscopia diagnóstica, né, ela é sempre utilizada quando eu suspeito de doença, de qualquer tipo de doença intrauterina, né? Na presença de um sintoma como sangramento uterino anormal, por exemplo, que são quase 50% das indicações da esteroscopia, ou, eventualmente, para localização de algum corpo estranho,
na situação que mais propriamente dita nós vamos falar hoje, que é infertilidade, abortamentos de repetição, doenças endometriais e situações menos frequentes do nosso dia a dia. São as principais indicações de esteroscopia diagnóstica. E a esteroscopia cirúrgica, remoção de corpos estranhos ou de DIU, colocar polipectomias, miomectomias, metroplastias e lise de Sinek, são as principais indicações cirúrgicas da esteroscopia. Você vê que são todas situações muito frequentes em quem trabalha com infertilidade, né? Tirando a remoção do DIU, se bem que também é para aumentar a fertilidade, todas as outras situações são muito frequentes no nosso dia a dia de quem trabalha com pacientes inférteis, né? Na menacme, a principal indicação da esteroscopia é realmente na infertilidade, visto que as demais situações são menos frequentes, né, no nosso dia a dia. Pólipos endometriais, em geral, são oligossintomáticos durante a menacme, são poucos que demonstram algum tipo de sintomatologia nesse período da vida reprodutiva da mulher, e a infertilidade ela acaba sendo a principal indicação nesse período da menacme, de esteroscopia nesse período da menacme, né? Existem outras indicações menos frequentes e que não são do nosso de discussão do dia hoje, né? E a esteroscopia e infertilidade, ela deve ser sempre realizada quando a paciente tiver alguma queixa, sangramento anormal, por exemplo, ou em achados positivos no ultrassom e na esterossalpingografia, ou, eventualmente, na falha da técnica de reprodução assistida. De onde você tirou essas conclusões, Júlio? Esse é um estudo publicado aqui do nosso serviço em 2004, né? Um estudo já bastante antigo, mas que continua bastante atual, né? Da onde a gente realmente levantou todas as esteroscopias diagnósticas realizadas no nosso serviço, num período de fase onde a gente fazia esteroscopia diagnóstica em todas as pacientes inférteis, né? Era rotina a gente fazer esteroscopia diagnóstica. E o que a gente concluiu nesse estudo? A gente viu que apenas 3 a 5% das pacientes que eram assintomáticas e que não tinham absolutamente nenhum achado ao ultrassom previamente à esteroscopia, tinham alguma alteração na esteroscopia. E dessas alterações, mais da metade delas eram situações tipo endometrites, que não eram possíveis, ou eventuais pequenas sinecas que não eram possíveis de serem detectadas pelo ultrassom naquela época, né? Então, o que a gente concluiu desse estudo? De que fazer esteroscopia diagnóstica em todas as pacientes não era razoável nem muito inteligente da nossa parte naquele momento, né? Que era melhor a gente focar naquelas pacientes que tinham queixa, que tinham alteração ao ultrassom e à esterossolonografia, ou, eventualmente, naquelas pacientes que tinham falha na técnica de reprodução assistida, aí sim, talvez ela tivesse algum benefício da realização da esteroscopia. Isso foi uma conclusão do estudo nosso de 2004, né? E a gente vai ver ao longo da apresentação o que a gente responde a respeito disso em relação a essas questões, né? A esteroscopia cirúrgica, né, eu já falei para vocês, né, alguns exemplos aí de o que a gente pode fazer com as nossas pacientes inférteis para melhorar a fertilidade dela em situações específicas, né? E aí, a gente vamos tentar responder agora se a esteroscopia diagnóstica ela é eficaz em aumentar os desfechos reprodutivos em casais inférteis. Então, o primeiro estudo que eu trago aqui para a gente discutir é esse estudo publicado na Human Update em 2016, que é uma meta-análise de estudos de ensaios clínicos randomizados, não foram incluídos estudos observacionais retrospectivos, somente ensaios clínicos prospectivos, né? Por isso são poucos estudos que foram incluídos nessa revisão sistemática e meta-análise, onde ele analisou exatamente isso, o quanto a esteroscopia diagnóstica prévia, antes do procedimento de reprodução assistida, se isso melhorava ou não a chance dessa paciente engravidar. Então, esse é o primeiro gráfico que eu trago aqui para vocês. Ela demonstra mulheres que tinham falha de tratamento, né, se foram submetidas à FIV, né, e comparou esteroscopia versus não esteroscopia, e o desfecho aqui nesse gráfico é nascido vivo, né? Então,
são poucos casos e poucos estudos, né? Você vê que utilização antes da primeira FIV só tem um trabalho, ele só conseguiu achar um trabalho que se encaixou nos critérios de inclusão e não tinha os critérios de exclusão dessa revisão sistemática, né? Só tinha esse trabalho, onde ele analisou aí 77 pacientes, 54 pacientes, desculpa, que tinham feito esteroscopia previamente à fertilização, né, antes da fertilização, 20 engravidaram e de um total de 62 pacientes que não tinham feito esteroscopia, 16 engravidaram, mostrando que não teve diferença entre fazer a esteroscopia antes ou não, antes da primeira FIV, não teve diferença do ponto de vista. Apesar de ter um risco relativo um pouquinho aumentado para tendência a quem fez esteroscopia ter uma maior, mas isso não foi estatístico, não foi diferença estatística, né? Aí, quando a paciente tinha, aí já com alguns estudos, na verdade aqui 3 estudos que demonstravam que tinham feito após uma ou mais tentativas de FIV, quer dizer, falhas na reprodução assistida, aí o N já era um pouquinho maior, né? Eram 3 estudos, né? E ele conseguiu cerca de 132 gravidezes no grupo que tinha feito esteroscopia após essas falhas, né? Num grupo de 444, num total de 448 pacientes, e no grupo que não tinha feito esteroscopia, 524, ele só conseguiu 105 gravidezes. Mostrando aqui sim já, apesar do risco relativo ser muito parecido, né? Aqui já demonstrou estatisticamente diferente, mostrando que fazer a esteroscopia diagnóstica previamente, principalmente na falha da fertilização assistida, tem algum benefício, né? Se antes da primeira fertilização não teve benefício claro, definitivo, porque não foi diferente estatisticamente, já na falha da FIV, aí já demonstrou claramente para a gente que ele tem algum benefício nessa situação específica. E quando ele juntou todos os pacientes, os 2 grupos, né, ele mostrou que também teve uma diferença, mas obviamente porque o número de pacientes desse grupo 2 aqui era muito maior do que do grupo 1, e por isso acabou tendo essa tendência a trazer o losango aqui para a direita, aqui, demonstrando a diferença significativa estatística aqui. Aqui nessa tabela a gente vai ver taxa de gravidez clínica, não taxa de bebê. Lá lembra que era taxa de nascido vivo, né? Aqui é taxa de gravidez clínica, né? E o que ele demonstrou? Eu não vou ficar mostrando os números, não, porque eu acho que a gente vai perder muito tempo, mas ele demonstrou que, para gravidez, fazer esteroscopia tinha algum benefício em relação a não fazer a esteroscopia. Antes da primeira FIV, né, antes de ter feito qualquer tipo de tratamento de fertilização assistida, e quando na falha do tratamento também tinha benefício, e quando juntou os 2 grupos também tinha benefício, né, em termos de taxa de gestação. Antes não tinha em bebê nesse primeiro grupo de taxa de nascido vivo, mas a taxa de gestação clínica tinha diferença, nitidamente tinha diferença. E aqui a taxa de gestação quando as pacientes tinham mioma ou pólipo endometrial, também demonstrando benefício quando essas duas doenças eram diagnosticadas e tratadas cirurgicamente, demonstrando um amplo benefício para a intervenção diagnóstica cirúrgica pela esteroscopia, comparado com simplesmente fazer o diagnóstico e não tratar cirurgicamente nem o pólipo, nem o leimioma nas pacientes. Mas observem que o N desses grupos são muito pequenos, né? E a conclusão dessa meta-análise, né? Aqui mostrando taxa de perda gestacional, né? Mostrando que também não teve diferença em termos de perda gestacional. Qual que é a conclusão desse estudo? A conclusão deles foi de que os ensaios clínicos são de baixa qualidade científica, metodológica, né? Tinham muito viés de inclusão e viés de análise, e que são muito poucos estudos. Então, por conta disso, apesar de ter demonstrado um certo benefício, eles continuavam não recomendando a esteroscopia previamente à fertilização assistida, ao primeiro ciclo de fertilização,
porque os estudos não eram confiáveis do ponto de vista metodológico para fazer uma recomendação forte nesse sentido. E aí, mais recentemente, o ano passado, foi publicado uma revisão sistemática na Cochrane, que foi basicamente, fez a mesma pergunta, né? Agora, 4, 5 anos depois, vamos ver o que eles acharam nessa revisão sistemática, nessa meta-análise publicada o ano passado, que foi encabeçada pelo professor Ben Moll, da Austrália, pelo Thomas, da Bélgica. São pessoas muito criteriosas do ponto de vista científico, né? Então, o primeiro achado deles aqui é um screening usando a esteroscopia como um screening antes de qualquer tipo de procedimento, né, em pacientes subférteis. Na verdade, esse primeiro gráfico mostra pacientes subférteis, não eram pacientes candidatas já a um ciclo de reprodução assistida, né? E ele analisou como desfecho taxa de nascido vivo, né? E o que ele demonstrou aqui? Ele demonstrou claramente que as pacientes que eram submetidas à esteroscopia prévia, né, nessa subfertilidade, não iam fazer fertilização depois, né? Elas tinham um franco benefício em relação àquelas que não eram submetidas à esteroscopia, né? Nitidamente, né? Com um risco relativo de 4,3. Aqui nesse gráfico, ele demonstra também a análise de quem fez esteroscopia prévia com quem não fez esteroscopia prévia, em mulheres já que iam ser submetidas, estava indicado fertilização assistida para essas pacientes, diferente da paciente anterior, que eram pacientes subférteis. Mas lembro que são sempre muito poucos estudos, e estudos com baixo número de pacientes com uma casuística pequena dentro de cada um desses estudos. Então, aquele grupo de pacientes que, sem seleção nenhuma, né, que não tinham nenhum tipo de seleção, que era um único estudo, demonstrou um risco relativo de 23% maior de taxa de gestação em quem fez esteroscopia prévia, mas sem diferença estatística entre os dois grupos. E quem ia, antes da primeira fertilização, né, igual ao estudo anterior, né, quem fez esteroscopia previamente à primeira fertilização, né, a primeiro ciclo de reprodução assistida, né, comparado com quem não fez esteroscopia, também mostrou 20% a mais de chance de gravidez, mas também não teve diferença estatística, né? E agora, naquele grupo que tinha já 2 ou mais falhas de tentativa de fertilização assistida, aí esse risco relativo ficou de 1,3 e com diferença estatística nitidamente marcada aqui. E pelo fato de ter um N amostral muito maior do que dos outros grupos, né, quando ele juntou todos os 3 subgrupos, né, todos esses 3 subgrupos, ele também deu diferença estatística. Mas eu acredito pessoalmente que essa junção de todos esses 3 grupos não é relevante do ponto de vista científico, porque você está juntando dentro do mesmo grupo coisas muito diferentes. Isso é com relação a nascido vivo, né? Agora o desfecho foi gravidez clínica, né? E aí o que ele demonstrou? Ele demonstrou que tanto nesse grupo que não teve processo seletivo antes, tanto no grupo que teve prévio à primeira fertilização, quanto naquele grupo que já tinha feito 2 ou mais FIVs e tinha tido falha, ele demonstrou claro benefício na realização da esteroscopia diagnóstico, no rastreio esteroscópio dessas pacientes antes de qualquer técnica de reprodução assistida, né? Tudo com significância estatística. Só que a conclusão deles, né, que são muito criteriosos, grandes cientistas que são, a conclusão deles, quem vê os gráficos pode concluir, então temos que voltar a fazer esteroscopia diagnóstica em todo mundo antes de um procedimento de fertilização assistida. Não, a conclusão deles foi de que não existe evidências de alta qualidade para suportar a realização de esteroscopia previamente em pacientes subférteis com ultrassom e esterossalpingografia normais. E que em mulheres que farão reprodução assistida, incluindo todos os desfechos, parece que a realização da esteroscopia talvez traga algum aumento nas taxas de sucesso. Porém,
os estudos todos foram de baixa qualidade de evidência científica, né? E a terceira conclusão deles é que os estudos demonstram os melhores resultados, né? Não tem demonstração que esses estudos que demonstram os melhores resultados, eles não tinham demonstração de processos de alocação muito bem descritos. Metodologicamente, eles tinham graves erros de viés de inclusão, de seleção e de incorporação. Então, a conclusão final dessa meta-análise é de que ainda estamos com essa dúvida se realmente a esteroscopia diagnóstica deve ser ou não realizada previamente a um ciclo de reprodução assistida ou mesmo na paciente subfértil, que a princípio não vai para alta complexidade. Bom, então primeiras duas perguntas ficando em cima do muro, né? Nós não conseguimos responder. Vamos para a terceira pergunta, que é: a esteroscopia ela pode ser utilizada para detecção de uma obstrução tubária? E aí, tem alguns artigos falando sobre isso. Eu escolhi esse, que é o mais recente, publicado no ano passado, que demonstra que a esteroscopia pode eventualmente ser um bom método diagnóstico para análise de obstrução tubária, né? É uma meta-análise que compilou vários estudos que utilizaram isso de teste diagnóstico para acurácia de teste diagnóstico para esteroscopia para obstrução tubária. E o que eles demonstraram aqui, eu resumi aqui, né, para ficar mais fácil, eles fizeram uma área sobre a curva e eles encontraram uma área sobre a curva de 0,93, né, de ponto 0,93, que é uma área bastante significativa, que é um resultado bastante significativo do ponto de vista de acurácia da técnica como método de diagnóstico de detecção de obstrução tubária. Então, esse estudo conclui que, eventualmente, a esteroscopia ela pode ser, sim, um método diagnóstico. Óbvio que não é o padrão ouro, né? Ele tem uma taxa de falha, né? Ele erra aí numa porcentagem pequena, mas ele erra, mas que ele pode ser, eventualmente, utilizado como método diagnóstico para obstrução tubária. Então, essa pergunta, pelo menos, a gente já fica um pouco mais fácil de responder, né? Apesar de que ele não sugere a substituição da esterossalpingografia ou da esterosonografia pela esteroscopia, e sim na necessidade de fazer a esteroscopia que você analise a obstrução tubária nesse ato para evitar, eventualmente, duplicidade de exames nas pacientes. Bom, e os pólipos endometriais? Precisamos ou não precisamos tirar os pólipos endometriais nas nossas pacientes inférteis, né? Essa é a nossa quarta pergunta, né? Então, primeiro, só uma pequena introdução a respeito dos pólipos, né? 10 a 30% das mulheres com sangramento na pós-menopausa. Não existe estatística do ponto de vista na paciente na menacme. Por quê? Porque a gente não deve ficar investigando nem fazendo ultrassom de rotina em pacientes assintomáticas e, portanto, o diagnóstico do pólipo endometrial na menacme, ele muito provavelmente subdiagnosticado, né? Só que ele não tem repercussão e, como não tem repercussão, não deve ser tratado na menacme. Está associado aí malignidade, que os dados que a gente tem sempre são muito mais relacionados à pós-menopausa e a risco de malignidade do que realmente a fertilidade. Mas existem alguns dados com relação à fertilidade, né? Riscos para pólipos endometriais, né? Então, fatores de risco, pacientes que têm maior chance de ter pólipos endometriais, e uma coisa muito importante: 70% a 75% das pacientes que têm pólipo endometrial são assintomáticas. E, como assintomáticas, devem permanecer assintomáticas e sem tratamento. Não é necessidade de você ficar tirando pólipo em paciente assintomático. 20% a 25% tem sangramento anormal e 5% tem dor. E a presença do pólipo endometrial na infertilidade ele é uma grande dúvida que nós vamos tentar responder ao longo dessa apresentação. E o tratamento cirúrgico do pólipo é, obviamente, a polipectomia esteroscópica, que é um procedimento extremamente simples, rápido, baixa complexidade, baixo risco para paciente, né? Mas não são isentos de risco, né? Sempre existe o risco, mas eles são
é um procedimento extremamente simples que deve ser utilizado quando indicado a polipectomia estereoscópica, ela é a mais indicada. Então, aqui alguns exemplos só de pólipos endometriais. E a gente não pode esquecer que os pólipos endometriais podem ter, a polipectomia, a estereoscopia cirúrgica para polipectomia pode ter complicações, né? São baixas, na mão de gente experiente, de profissional experiente, a chance dessas complicações são pequenas, mas elas existem, e todos nós que fazemos estereoscopia já tivemos algumas dessas situações aqui, se não todas. Eu, por exemplo, já tive perfuração uterina, já tive intoxicação hídrica, já tive laceração de colo, hemorragia, que o paciente chegou chocada, já tive complicações anestésicas, que o paciente parou em sala e infartou na sala, já tive complicações pós-operatórias, disseminação de adenocarcinoma pós-operatório, pós-esteroscopia, complicações como sinéquia, todas essas complicações eu pessoalmente já tive, e imagino que quem trabalha com esteroscopia já teve uma boa parte dessas complicações. Então, não podemos esquecer que, apesar de ser um procedimento rápido, de baixo risco, ela envolve complicações, e essas complicações muitas vezes podem ser sérias, né? Principalmente quando a gente está falando de paciente infértil. E os leiomiomas? Depois eu vou responder lá na frente a questão da infertilidade. E os leiomiomas? É a neoplasia benigna, né? Mais frequente, né? Feminina mais frequente. É o tumor mais comum, né? 20% das mulheres acima de 30 anos têm ou tiveram leiomiomas, mas é responsável aí por cerca de 20% das internações nos Estados Unidos e por cerca de 600 esterectomias. Só para demonstrar o quanto é importante os leiomiomas. E a gente tem um estudo aqui no nosso serviço, já de muitos anos atrás, que foi feito dentro da sala de necrópsia, e a gente demonstrou uma prevalência de leiomioma de mais de 70% das pacientes. A gente pegava todos os úteros de pacientes que eram feitas necrópsias e analisava o útero, e a gente detectou mais de 70%. Significa que é uma doença muito prevalente. Só que, felizmente, a maior parte delas são assintomáticas e não trazem nenhum tipo de repercussão para a vida, nem reprodutiva, nem para a vida do dia a dia das nossas pacientes. Então, eles são classificados aí em corporal, cervical, misto, dependendo da região, subserose, intramurais, submucosos. Hoje a gente tem classificação da FIGO, que ele é mais detalhada do que essa, né? Classifica nas classes. Mas o que é importante para a gente? Para a gente é importante os leiomas submucosos, né? Que esses sim estão muito relacionados à infertilidade e são aqueles que podem ser eventualmente tratados por esteroscopia e que pode talvez trazer algum benefício do ponto de vista de fertilidade para essa paciente, né? Então, o quadro clínico ele vai desde paciente assintomático até a infertilidade, né? E qual a relação do leiomioma com a infertilidade? Essa é uma meta-análise publicada em 2009, né, pela professora Elizabeth Pritz, que eles refizeram essa meta-análise em 2013 e 2018, e por incrível que pareça, a conclusão das 3 meta-análises é exatamente a mesma. E por mais incrível que pareça, quase nenhum artigo foi incorporado nessas meta-análises repetidas em 2013 e 2018, porque não tivemos trabalhos publicados nesse período para incorporação nessas meta-análises. Então, essa meta-análise, o que ela traz para a gente? Ela traz que o risco relativo de pacientes com leiomioma, de uma maneira geral, né, todas as localizações, né, dos leiomiomas, que elas têm um risco relativo um pouco rebaixado, principalmente do ponto de vista de taxa de gestação e taxa de implantação, né, um pouco menores do que aquelas pacientes que não têm, comparadas com aquelas pacientes que não têm leiomioma, levando em consideração todas as localizações. Também taxa de aborto um pouquinho maior em relação a quem não tem leiomioma. Quando ela foca nos leimiomas submucosos, aí esse risco relativo cai bruscamente, né, para cerca de 30% do risco relativo em pacientes que têm leiomioma, em comparação com quem não tem leiomioma submucoso, especificamente de leiomioma submucoso. Então, taxa de gestação clínica, taxa de implantação, taxa de bebê em casa,
taxa de abortamento espontâneo, tudo significativamente maior, ou no caso de aborto, maior do que na paciente que tem leiomioma em relação àquela paciente que não tem leiomioma submucoso. E quando ela pega o leiomioma intramural, ela também observa esse risco relativo um pouquinho comprometido, mas não tanto quanto aquelas pacientes que têm o leiomioma submucoso. Então, conclusão deles nessa meta-análise é de que leiomioma interfere na fertilidade, de uma maneira geral, mas principalmente o leiomioma submucoso. O leiomioma intramural influencia, mas não muito, né? Não muito, mas o principal componente é o leiomioma submucoso. Né? Aqui, o controle, né, mostrando o risco relativo aumentado do leiomioma em termos da miomectomia. Aqui mostrando a miomectomia, né? O efeito da miomectomia sobre a fertilidade, né? Então, os leimiomas intramurais, quando realizados a miomectomia, eles demonstram claramente um benefício com o aumento da gravidez, apesar de não ter sido significativo, um aumento de taxa de gravidez é aqui de mais de 3 vezes em relação a quem não faz a miomectomia, né? E esse benefício ela também encontrou, engraçado, pulou. Acabei não colocando o gráfico. Ele faz uma tabela dessa também para os leimiomas submucosos, mostrando que realmente o grande benefício que tem a miomectomia, principalmente do leimioma submucoso, em relação a quem não faz a miomectomia dos leimiomas submucosos. E tratar, só para curiosidade nossa, não tem nada a ver com esteroscopia, mas e tratar exclusivamente com análogo, isso tem benefício? São poucos trabalhos na literatura, todos relatos de caso e sem conclusão a respeito disso, né? Sem conclusão a respeito disso. Aqui uma comparação de laparoscopia com laparotomia, que também não é focado no assunto que a gente tem aqui, mas mostrando um certo benefício do procedimento laparoscópico em relação ao procedimento laparotômico. Aqui a laparoscopia comparada com laparotomia, mas isso não é o foco principal na nossa discussão aqui, que são as miomectomias laparoscópicas, e sim a miomectomia esteroscópica. E aqui esse estudo mostrando a comparação entre usar o análogo de NRH antes da cirurgia para o leimioma, se tem benefícios antes, durante e após a cirurgia. É uma meta-análise já de algum tempo, publicada em 2002, mas que não mudou muito nos últimos estudos que tem demonstrado para a gente, né? Então, demonstrando claramente um benefício do ponto de vista clínico para a paciente, né? Que melhora os índices hematimétricos dela, uma melhora do ponto de vista cirúrgico, porque diminui o volume uterino, o volume dos leimiomas, e diminui a perda sanguínea intraoperatória. Então, a conclusão dessa meta-análise é de que a utilização dos análogos previamente ao procedimento cirúrgico tem algum benefício para essas pacientes. Então, aqui é um vídeo que não quer passar, mostrando uma esteroscopia, uma miomectomia esteroscópica. Eu acho que isso não compromete. Eu estou tentando passar o vídeo, ele não está passando aqui, mas tudo bem, mas isso não compromete. Tratamento cirúrgico ali, feito com ressectoscópio, né? E o tratamento que nos cabe aqui basicamente é o tratamento cirúrgico, a miomectomia, porque nós estamos falando de paciente infértil, né? A gente pode eventualmente discutir depois a realização de miólise, embolização, ultrassom de alta frequência para tratamento especificamente de leimioma, mas são todos estudos ainda muito iniciais para a gente concluir alguma coisa a respeito disso. E a pergunta que não se quer calar: devemos ou não fazer? Então, a gente já viu que tanto o pólipo quanto o leimioma interferem na fertilidade. E aí a pergunta: devemos ou não fazer a miomectomia? Isso tem benefício do ponto de vista de fertilidade para as nossas pacientes ou não, né? Então, aqui alguns critérios de operabilidade, apesar de que isso hoje em dia é muito pouco considerado, né? O que conta mais é a experiência do cirurgião, muito mais do que esses critérios de livro, né? Hoje em dia a gente tem critérios muito bem definidos que nos segura a realização da esteroscopia, mas eventualmente a gente ultrapassa esses limites se você tiver uma boa técnica, for
destreza cirúrgica, você eventualmente faz os seus limites, né? Critérios de operabilidade, eu acho que isso é menos relevante, porque a gente está discutindo a questão mais da fertilidade, né? São leimiomas que podem ser abordados por via estereoscópica, né? Mesmo esses leimiomas que ocupam parcialmente a cavidade endometrial podem ser trabalhados por via estereoscópica sem problema nenhum, né? E o mais importante para a gente é evitar complicações maiores, evitar perfuração uterina, evitar comprometer a fertilidade futura dessa paciente. Então, essa margem livre miometrial é muito importante a gente levar em consideração quando a gente está trabalhando com miomectomia estereoscópica. Eventuais complicações são as mesmas que eu já falei antes lá para a estereoscopia, né? A gente deve evitar sempre que possível. E aí vem a questão mais duvidosa, né? Se a gente deve ou não retirar os pólipos endometriais e os leimiomas submucosos, se isso interfere nas taxas de gestação ou não. Essa é aquela pergunta que eu fiz lá no começo, para ver se a gente deve ou não. E essa é uma meta-análise publicada na Cochrane em 2018, também realizada pelo professor Ben Moll, da Austrália, que avaliaram exatamente isso. O quanto os pólipos endometriais e os leimiomas submucosos interfeririam nas taxas de fertilidade das pacientes, né? Então, esse primeiro gráfico aqui demonstra a taxa de gravidez clínica, né, por mulher randomizada, entre pacientes que fizeram a miomectomia estereoscópica versus não operar. Tinha leimioma submucoso, tinha um componente submucoso, e eles compararam quem fez a esteroscopia e retirou o leimioma com quem não operou e viu o que aconteceu do ponto de vista de gravidez clínica para essas pacientes. E o que eles demonstraram? Que quem fez só tinha nesse primeiro grupo, somente um artigo foi incorporado que tinha os critérios de exclusão e com um N amostral muito pequeno, né? E ele demonstrou que no grupo de pacientes que fez a esteroscopia cirúrgica, de 30 pacientes, 13 engravidaram. No grupo de pacientes que não operou, 22, 6 engravidaram, mesmo com o leimioma, mesmo não retirando o leimioma. Mostrando que, apesar do risco relativo de 2, né, 0,4 aqui, que não teve diferença estatística entre os dois grupos. Mas, lembrando, um único artigo e com um N amostral muito pequeno, né? Comparando aqui a remoção de leimioma submucoso com intramural, quer dizer, misto, né? Não só submucoso, como era aqui nesse estudo anterior, né? Eles demonstraram em 22 pacientes que fizeram a cirurgia, 8 engravidaram, em 20 pacientes que não fizeram a cirurgia, 3 engravidaram, mostrando um risco relativo também de 3,24 em favor da cirurgia, né, em operar, mas que também você vê que toca a linha aqui no central, no losango, não demonstrando a significância estatística aqui. E quando ele juntou tudo, teve uma tendência a ficar, apesar de que tem encostado a linha aqui, quando ele juntou todos os leimiomas, o gráfico demonstrou aqui uma certa relevância estatística aqui. Quando ele comparou a miomectomia estereoscópica com não realizar cirurgia em mulheres também com subfertilidade e leimioma submucoso e com desfecho avaliável de perda gestacional, né, ele também não demonstrou clinicamente que as pacientes que operaram não tiveram menos aborto do que aquelas pacientes que não operaram, né? Então, demonstrando claramente que talvez o benefício da cirurgia não seja tão grande. Mas lembrando, um único artigo que envolveu esses dois estudos, um único artigo com um N amostral muito pequeno, né? Uma meta-análise que agrega muito pouco à nossa prática do dia a dia, né? Por quê? Porque é um único artigo que foi incorporado com uma baixa qualidade metodológica. E aqui com relação a pólipo, né? Pólipo, quando ele analisou pólipo, já tem um N amostral um pouquinho maior, mas também um único artigo, né? Que já o pólipo demonstrou mais claramente o benefício da polipectomia em relação a não operar, né? Um risco relativo de 4,41, né? Estatisticamente relevante essa melhora
das taxas de gestação quando você fez a polipectomia. Então, a conclusão dessa meta-análise é que as evidências são fracas devido ao número escasso de artigos e artigos de baixa qualidade metodológica. Então, que, segundo eles, é inconclusivo, não dá, do ponto de vista metodológico, não dá para você concluir que retirar os leiomiomas ou os pólipos endometriais trazem benefício, apesar de que a tendência dessa meta-análise é demonstrar o benefício nessas duas situações, né? E esse estudo é um estudo, inclusive, daí da Bahia, né? Publicado ano passado, uma meta-análise que chega a conclusões muito parecidas, né? Que demonstrou pouco benefício do ponto de vista de relevância no manejo em pacientes assintomáticos. Essa revisão sistemática publicada também em 2017, né? Polipectomia prévia ao tratamento de infertilidade, ele fez uma análise de custo-efetividade, né? Ele fez uma análise de custo-efetividade. E ele concluiu, nesse estudo, que é custo-efetivo, sim, você tirar os pólipos endometriais. Por quê? Porque quando você não tira o pólipo, você tem taxas de insucesso na fertilização maiores, tem que repetir o tratamento cirúrgico, né? E o tratamento da fertilização, e isso acaba encarecendo o tratamento. Então, esse trabalho conclui que fazer a polipectomia prévia a um tratamento de infertilidade é, sim, custo-efetivo, é mais custo-efetivo do que você não tirar o pólipo e ter uma taxa maior de insucesso na fertilização. Então, que ele recomendaria, do ponto de vista custo-efetivo, a realização da polipectomia. Estou terminando já, que é o último tópico, que seriam as outras anormalidades, principalmente a síndrome de Asherman, né? Essa é uma revisão sistemática publicada o ano passado também na RBM Online, mostrando o papel da esteroscopia de uma maneira geral na síndrome de Asherman, né? E a conclusão desse estudo é de que que o tratamento cirúrgico, apesar de trazer algum benefício, esse benefício é muito pequeno. As taxas de sucesso no tratamento cirúrgico esteroscópico para a síndrome de Asherman é muito baixa, e que novas tentativas de tratamento estão sendo idealizadas, né? Esse é um estudo, também uma revisão publicada o ano passado pelo grupo do IVE de Valência, né? E demonstrando que outras técnicas de bioengenharia, principalmente, estão sendo utilizadas, principalmente utilizando células-tronco, na busca de algum tratamento para essas pacientes com síndrome de Asherman ou com endométrio fino na avaliação do ciclo de reprodução assistida dessas pacientes. E um ponto importante que eu acho que vale a pena também discutir é, quando eu faço o tratamento cirúrgico principalmente para uma miomectomia, mas também para uma polipectomia esteroscópica, talvez valha a pena a realização 20, 30 dias depois do procedimento esteroscópico, a realização de um second look, na busca de uma investigação por eventuais aderências intrauterinas que podem ficar, que não são pequenas, né? Esse estudo demonstrou aí taxas de 10 até 25% de sinéquias, quando a gente trabalha tanto com leiomioma, com pólipo, quanto exército de sinéquias, né? A lise de sinéquias, a presença de novas aderências intrauterinas, chegando aí até 25% dos casos, 27% dos casos. Então, ele recomendaria, e a gente faz aqui no nosso serviço, esse second look esteroscópico toda vez quando uma paciente é infértil e vai para uma miomectomia esteroscópica ou um grande pólipo endometrial, a gente acaba fazendo uma esteroscopia diagnóstica 20 a 30 dias depois, se tiver alguma sinéquia, já fazer a lise de sinéquias ali no ato, precocemente, para evitar que ela se torne aderências mais densas e mais difíceis de serem removidas. Então, minhas mensagens finais aqui, acabei passando bastante do tempo, né? Minhas mensagens finais respondendo aquelas perguntas iniciais. Então, deve ser utilizada como rastreio antes de tentar engravidar? Provavelmente não, mas não temos dados ainda muito conclusivos.
Deve ser utilizado como rastreio antes de técnicas de reprodução assistida? Ainda incerto. Apesar de mostrar uma tendência, da meta-análise mostrar uma tendência a um benefício, ainda, pelas deficiências metodológicas dos trabalhos, ainda é incerto. A esteroscopia pode ser utilizada para detecção de obstrução tubária? Talvez, mas não é o padrão ouro. Os pólipos endometriais interferem na gestação? Sim, provavelmente sim. Os leiomiomas também interferem na gestação. E a exérese dessas lesões, ainda, apesar de incerto pela baixa qualidade dos artigos publicados, provavelmente a exérese dessas lesões traga algum benefício do ponto de vista de fertilidade para essas pacientes. E outras afecções também podem comprometer a fertilidade, sim, claro, a síndrome de Ashman com certeza, as sinéquias uterinas com certeza, e a lise e a exérese ainda é um grande desafio para nós que trabalhamos com infertilidade, com cirurgia minimamente invasiva, ainda é um grande desafio trabalhar com essas sinéquias mais densas e mais extensas dentro da cavidade uterina. É isso, estou à disposição para discussão e para pergunta. Se alguém quiser. Maravilha, Julinho. Que passeio, hein, meu amigo? Que passeio que você trouxe para a gente. Não, foi perfeito. Você, tranquilo. A gente vai abrir aqui para os comentários de Simone, que eu tenho certeza que pode agregar bastante aqui nesses nossos dilemas que você trouxe. A gente teve uma discussão, né, recente, bem interessante sobre o impacto da esteroscopia frente às miomectomias, nessa clientela infértil, na nossa população infértil. Conversamos também no último simpósio da Sojiba com a Mariana, eu vou falhar agora o sobrenome dessa colega de São Paulo, muito feliz a aula dela, relacionada à questão de polipectomia e mulher infértil. Então, eu acho que a gente pode enriquecer um pouco esses primeiros questionamentos que o Julinho trouxe. Mas eu queria só fazer uns comentários, Júlio, muito breves e pontuais, antes da gente começar com si. Essa questão da obstrução tubária, isso sempre foi um pouco incômodo para mim, te confesso. Em termos de você soltar num laudo endoscópico de esteroscopia, se existe uma obstrução tubária ou não, eu vi que você trouxe ali um trabalhinho com uma curva ROC até interessante, um ponto de corte interessante, mas eu ainda sou muito adepta ao diagnóstico definitivo da esterossalpingografia. A gente até discutiu numa sessão anterior, né, sobre esse diagnóstico. Queria só que você comentasse pontualmente esse aspecto, antes de passar a palavra para a Simone, que aí a gente detalharia mais mioma, pólipo e sinéquia, que é muito mais uma rotina nossa. Por favor. Karina, eu também não gosto muito de fechar esse diagnóstico, né? Essa meta-análise que eles fizeram ano passado, que eles publicaram ano passado, eles analisaram poucos artigos, tá? São 6 artigos que eles analisaram nessa meta-análise, que demonstrou uma curva ROC significativa, né? 93% de acurácia não é insignificante, né? O que a gente observa na prática? Normalmente, o que a gente observa quando você faz a cromotubagem, quando você faz a esteroscopia com gás, é a passagem de bolha pelas hostes tubárias, né? Isso é um sinal indireto de permeabilidade tubária, tá? Ou, eventualmente, quando você injeta algum líquido e você faz ultrassom depois e você consegue detectar a presença de líquido dentro da cavidade. Você faz ultrassom antes, faz esteroscopia com líquido, a pressão, se a trompa estiver aberta, vai passar pelo ósseo tubário, pelas trompas, e vai cair, você faz o ultrassom depois e detecta a presença do líquido na cavidade. Mas isso são todos sinais indiretos. Eu, pessoalmente, não gosto de fechar esse diagnóstico, porque o falso positivo e o falso negativo, para mim, é alto, tá? Eles demonstraram uma curva ROC alta, mas o meu achar assim, não é tão alto, não é tão significativo assim, tá? Por quê? Porque quando você não vê uma bolha passando, isso não significa exatamente que esteja obstruída. Você pode ter uma contratilidade tubária ali naquele momento e não deixa passar uma bolha, isso não é um sinal indireto. E o fato de ter a bolha, ver a bolha passando,
também não significa que ela seja PERV, porque você pode ter uma obstrução distal na trompa, e isso pode ter algum significado, eventual um falso negativo para você. Então, eu acho que cada macaco no seu galho. Acho que a esteroscopia não serve para ver permeabilidade tubária, não é o objetivo dela, tá? Karina, Júlio, vou me intrometer já aqui, já entrando na discussão, porque esse assunto da permeabilidade tubária me interessou, porque eu pensei em seguir uma linha de pesquisa nesse quesito, cheguei até a falar com a doutora Renata, para ser minha orientadora, depois fico com preguiça, desisto, enfim. Mas o que eles estão fazendo recentemente, já estão publicando com esses excelentes resultados, eles pegam um catéterzinho bem fininho, maleável, que passa por dentro do betoque, né? Ele vai lá no orifício tubar, ele entra dentro da trompa e ele injeta o azul dentro da trompa. Então, dessa forma, o azul ele não pode refluir para a cavidade uterina. Se a trompa for pérvia, aí esse azul passaria, que ele já está ali dentro da trompa, para cavidade abdominal, né? Então, é um teste diferente, né, desse quesito que a gente olha na esteroscopia comum, que é as bolhas passando ou o líquido passando, né? É um teste específico que usa corante, que usa azul mesmo e injeta já dentro da trompa. Então, é um negócio bem interessante. Eu adorei os artigos que eu vi, eu achei super interessante. E me interessei, inclusive, em replicar alguma coisa aqui, porque eu achei, assim, maravilhoso. Mas não era só a questão das bolinhas, né? Tem essa questão do corante mesmo injetado dentro da trompa. É bem interessante. Talvez promissor, né, eu falei, eles usam contraste para isso. Mas, assim, eu não sei. Eu, pessoalmente, não acho que... Muito inicial, né? Eu acho que é muito inicial. Eu acho que não é os genes pequenos ainda. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de colocar Essure, né, fazer as laqueadoras estereoscópicas. Eu fiz um curso em São Paulo só, mas nunca coloquei na prática aqui, não. Depois que eu voltei, não. A gente foi um dos centros no Brasil que colocou, a gente colocou bastante aqui. Essa cateterização do ósseo tubário, ela não é difícil, ela é bem fácil até de fazer. Né? É muito fácil de fazer. Agora, o fato de injetar o azul e ele voltar ou não voltar, é tão subjetivo isso. Eu não sei. Eu confesso para vocês que eu nunca fiz. Tá? Também não. Eu nunca fiz. Esse catéter, inclusive, é específico, né? Um catéterzinho específico para isso. Eu até tentei ver como comprar esse catéter, mas não consegui informações, não. Como seria isso? Não é difícil. Deve ser uma coisa muito semelhante ao do Essure. É um catéter fininho que tem o Essure dentro. Então, esse deve ser um catéter vazio que você cateteriza. Descartável, deve ser descartável, né? Descartável. Isso, teria que ver como comprar isso para botar em prática, mas eu achei bem interessante. Não é barato, não. Mas contemplada, amigos, vamos lá, seus comentários frente à realidade cotidiana nossa, de mioma, de pólipo e de sinéquia, né? A gente até conversava, Júlio, eu e Isa aqui no Paralelo, que o El veio compartilhando a experiência com ela sobre o uso de balão para prevenção de sinéquia, ou recidiva de sinéquia, e aí a gente queria depois ouvir também essa questão das estratégias preventivas de sinéquia, o que é que vocês têm feito de fato em Ribeirão. Mas, por favor, seus comentários. Então, Júlio já falou super bem de tudo, aí super completo, né? Não tem muito comentário para fazer. Como eu faço a parte de infertilidade e de esteroscopia, então o meu N ele é totalmente viciado, né? Por mim eu faço esteroscopia para todo mundo, estou muito feliz com isso. Mas saindo do meu N viciado, indo para a literatura mesmo, né? Que é o que importa, o que é que a gente tem na literatura, como ele bem falou, essa questão que eu acho que é bem crucial, antes de qualquer tratamento de fertilidade, antes da primeira FIV, por exemplo, né? Que a gente não faria esteroscopia de rotina, apesar dos trabalhos mostrarem ali que tem uma tendência de talvez a mulher engravidar mais depois que faz, né? E aí me vem aquele questionamento, por que essa mulher que faz a esteroscopia engravida mais, tem essa tendência de engravidar mais? Assim, eu imaginaria que ela funciona parecido com a esterossalpingografia, né? Quantas vezes a gente ouve, a doutora fez o exame da trompa e no outro mês fiquei grávida, depois do exame da trompa. Então, talvez a esteroscopia funcionasse dessa forma, né? De pressão intrauterina elevada, o soro passa por ali, desfaz qualquer obstrução mínima de trompa e aquela mulher teria uma tendência maior de engravidar, né? Me veio essa questão na cabeça, mas a gente sabe que não é para fazer de rotina. Mas aí vem aquela questão, aquela paciente que já fez a FIV, ela teve falha de FIV, você transferiu, ela não está engravidando,
essa paciente, ela te cobra uma resposta, ela quer ter uma resposta para aquilo, né? E a gente vê que a literatura, ela não é clara em faça esteroscopia nessa mulher com falha de FIV. Inclusive, falha de implantação, né? Recentemente, a gente discutiu um artigo aqui no IVE, foi uma revisão sistemática agora de janeiro de 2021, relativamente nova, né? Que era uma revisão justamente sobre isso. O que é que tem de comprovação que é eficaz para essa paciente que teve falha de implantação. E aí essa revisão pegava tudo, pegava desde o PRP, esteroscopia, né, análise genética, PGTA, pegava tudo. E a esteroscopia, para essa revisão, que é bem recente, ela não era indicada, mesmo para paciente com falha de FIV, ela sai lá como não indicada. Então foi uma coisa, assim, que me surpreende muito, porque se essa paciente, além dela te cobrar uma resposta, ela queria uma resposta, você ter essa tendência de querer fazer esteroscopia, se você pegar isoladamente só a endometrite crônica, não é uma coisa rara, né? A endometrite crônica, os trabalhos mostram 15% das pacientes inférteis que vão para a FIV vão ter endometrite crônica, e até 42% das pacientes com falha de implantação podem ter endometrite crônica. Então, como é com uma prevalência tão alta de até 42% de endometrite crônica, que é uma causa que a gente sabe que leva, né, à falha de implantação, eu não vou investigar. Então, realmente, para mim, é uma coisa que eu não entendo bem. Eu não entendo bem isso, né? Mas o que está no trabalho é que não é obrigatório a gente fazer, né, uma esteroscopia para uma paciente mesmo com falha de implantação. Então, isso é um assunto que ainda me incomoda um pouco, né? Se vocês tiverem alguma experiência diferente da minha com relação a isso, né, eu não consigo entender bem, Júlio e Karina, como é que funciona isso, como é que eu pego uma paciente com falha de implantação, que só endometrite, não nem falando das outras coisas, né, vamos falar só de endometrite, pode chegar a 42% nesse subgrupo específico de paciente, eu não vou indicar esteroscopia, né? Eu não concordo muito bem com isso na minha prática, né? Mas se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar de endometrite... A gente faz aqui, Simone, nas falhas de tentativa, quando tem 2 ou mais falhas de FIV, a gente, sem uma causa explicada, né, para essa falha, isso, né, assim, bom embrião, transferência tranquila, tudo certo, não engravidou, a gente faz a esteroscopia nessas pacientes e colhe a biópsia de endométrio dessas pacientes, faz análise... Então ótimo, eu fico mais tranquila. A gente faz, a gente faz. E essa meta-análise publicada na Cochrane, do pessoal lá da Austrália, né, do Benmol, ela demonstra claramente o benefício da esteroscopia nesse grupo específico de falha de implantação, né? Então, nesse grupo específico, a esteroscopia, nessa meta-análise da Cochrane, teve benefício. Essa de 2021, eu não sei, eu não vi. Eu não sei então, estamos pensando da mesma forma, estou feliz. Não, então. acho que não tem dúvida. Julinho, vocês têm tido acesso a essa análise imunohistoquímica relacionada ao CD138? Vocês estão valorizando isso? Hoje existe uma discussão muito grande em relação à célula NK, sanguínea, endometrial, ponto de corte. A gente sabe que não tem evidência forte para nada disso ainda, mas qual a visão que vocês têm enquanto serviço na instituição? Na prática do dia a dia, a gente não faz nada disso, tá? A gente não tem feito esteroscopia de rotina nas pacientes, a gente só faz esteroscopia quando tem achado ultrassonográfico ou queixa, achou um pólipo, a gente faz e tira, tá? A nossa rotina aqui na prática, agora vamos falar da nossa prática, né? A prática é o seguinte, não fazemos esteroscopia diagnóstica em ninguém, prévia, só fazemos na falha de implantação, e fazemos esteroscopia diagnóstica e cirúrgica quando a gente acha pólipo ou leiomyoma. Mesmo que seja dentro do ciclo, tá fazendo o ciclo, fez ultrassom, achou que tem um pólipo, a gente capta, congela, faz a esteroscopia, resolve o problema dela e transfere depois congelado. Tá? Qualquer tamanho, né, Julinha, inclusive? Que tem tido uma tendência atual de não valorizar os pólipos até um determinado tamanho. Os pequenininhos, até porque a maior parte deles nem é pólipo, né? Às vezes é uma dobra de endométrio, tem um trabalho mostrando... Isso. A chance é muito grande de não ser um pólipo, né? Quando são muito pequenos, né?
Mas pólipo endometrial no ultrassom, quando você pega uma pessoa com boa experiência, ele tem um feixe vascular muito típico, a vascularização ali é muito, muito diferente do endométrio, da vascularização de endométrio, simplesmente endométrio proliferado, né? Então, Perfeito. de uma maneira geral, é isso que a gente tem feito, Simone. A gente não faz fora disso. E, Karina, essas coisas muito específicas, só em casos muito pontuais. Tá? A gente não... Então, imunistoquímica, marcação de receptor de estrogênio, de progesterona no endométrio, casos muito pontuais, específicos, que não respondem muito bem, ou falha de implantação de muito, assim, sem nenhuma outra justificativa. Mas, assim, de rotina não faz nada disso. Perfeito. Eu queria perguntar se Simone tem algo mais a comentar, senão eu queria que você falasse a experiência de vocês na prevenção de sinéquia, que eu também comentei. Vocês usam estrogênio, não usam estrogênio? Põe o DIU, não põe o DIU? A nossa polêmica, né, de sempre, vamos lá. Tivemos uma a história sessão do recente, balão, né? Polêmica. Júlia, ela quer te jogar no esparro, viu? Ela tá querendo. Tô vendo. É o seguinte. Não, amigos, é só para a gente trocar mesmo essa ideia com quem já faz muito em grande volume como Ribeirão, tá? Karina, é o seguinte, a gente já passou eu já passei por várias fases das sinéquias, né? Que põe DIU, não põe DIU, tira DIU, não põe DIU. Então, e é cíclico isso, né? Teve uma fase que te punha DIU, depois não põe mais DIU, aí passou, não faz muito tempo, apareceram alguns trabalhos mostrando que o DIU tem eficiência, tem eficácia, sim. Agora já está aparecendo outro que não tem. Então, assim, eu pessoalmente acho que não é necessário o DIU. O que a gente usa aqui é altíssimas doses de estrogênio, isso a gente usa, tá? O balão tem alguns trabalhos, eu não tenho experiência, a gente não usa balão aqui, tá? A gente não usa, mas tem trabalhos mostrando segurança, porque o grande problema do balão é o risco de eventualmente uma infecção, porque o balão fica lá e depois fica uma porta aberta para infecção. Tem trabalhos mostrando segurança do ponto de vista de usar o balão, mas do ponto de vista de eficácia na prevenção de sinéquia, eu não tenho experiência porque a gente não faz. DIU a gente já pôs muito e eu acho que é desnecessário, tá? Mas é a experiência pessoal minha, tá? A gente não põe DIU, a gente usa altas doses de estrogênio, é o que a gente faz quando a gente faz lise de sinéquia, tá? O que eu tenho lido muito recentemente, até a Carol tá até com uma linha de pesquisa dela aqui, transplante de células-tronco, tá? Endometrial para paciente com endométrio fino ou com sinéquia, tá? Isso já existe alguma coisa, a gente está com estudos experimentais animais agora, mas já esse ano saiu publicado um artigo de poucos casos, mas que usou células-tronco em humano já. Eu me lembro de uma revisão que eu fiz com a Simone Machado. Na época, a gente tinha uma pretensão em começar a fazer alguma coisa no São Rafael, quando ainda era da equipe, que o professor Taylor, Hugh Taylor, dos Estados Unidos, que hoje está lá na SRM, né? E o Simon também, do grupo do IVE, quando ele ainda era do IVE, Carlos Simon, publicaram muita coisa nessa linha das células-tronco. Acho que a Carol deve estar com esses papers. Então, é uma promessa, né? Principalmente naqueles casos pesados, de sinéquia densa, que você não tem mesmo o que fazer, realmente. O resultado é muito ruim. É uma ideia. O professor Taylor foi meu chefe nos Estados Unidos. Exato, eu li os papers dele, que máximo. E o Carlos Simon foi meu chefe no IVE quando eu fiquei lá em Valência. Pois é, então você estava entre os grandes, é isso aí, por isso que eu te trouxe para cá, para a gente ouvir. Bom, eu queria pedir para a Isa abrir um pouquinho agora aqui a imagem dela, para a Isa também fazer alguns comentários e abrir para a turma já perguntar para os meninos que quiserem aqui fazer uma rodada de perguntas para os ouvintes. Bom, esteroscopia e infertilidade, né? Tudo a ver. Eu estava até falando aqui com Karina que acaba que a gente tenta muito seguir a ciência, né? E a gente tem muito interesse, Júlio, em
fazer isso acontecer aqui no serviço público, né? Porque quando a gente não vem ao caso agora, como que a gente trabalha lá no privado, a gente tenta, né, ao máximo seguir o que a ciência fala, mas como a própria Simone falou, é difícil, é complicado quando a gente vê uma pequenininha lesão lá, achando que é um pólipo mínimo, que não pode não interferir, mas, enfim, né, a paciente questiona e acaba que a gente indica a esteroscopia, mas e aqui? Né, até que ponto a gente vai intervir mais? A princípio, a gente vai ter uma grande possibilidade de fazer esteroscopia, o volume aqui a gente está conseguindo fazer em grande escala, em larga escala. Não sei até que ponto vai valer a pena a gente tentar investir, Júlio, em investigar esses outros marcadores. Você aí, que vem de um serviço público, não está nos animando, né, em avançar no perfil imunistoquímico, né, em nada mais, não sei, cultura também, imunistoquímica, receptor hormonal, né, eu tive uma paciente que acabou, que eu até discuti com a Carol Sá, né, por e-mail, por WhatsApp, sobre isso, sobre essa pesquisa de receptores, Simone até sabe do caso, mas, enfim, a grande questão, acho que o que a gente aqui, né, também estava falando foi a questão das sinecas, né, que a gente não tem muito o que fazer. Esse é o nosso, né, grande calo, assim, né? Bem-vinda, Infelizmente, Isa. Não tem o que fazer. infelizmente a gente não consegue avançar, né? Uma coisa é a gente ter um pólipo, ter um mioma e conseguir tratar, mas as sinecas realmente nos deixam a gente bem desanimados, né? Até do ponto de vista de FIV ou de, né, gestação espontânea, fertilidade natural mesmo, a gente, né, que trabalha com reprodução tem a oportunidade de acompanhar esses dois nichos aí e, de fato... E aí o que eu Muito estava difícil. falando, e que eu acho que a Karina queria aqui que eu comentasse, é a experiência do balão, Júlio, que eu discuti num grupo que a gente faz parte, e aí eu estou tentando fazer lá, né, com algumas pacientes especificamente, sobre endométrio fino, né, que me parece que o EL faz, mas não é deixar o balão, é você fazer uma experiência com balão, insuflar, esperar uns 5 segundos, aí tira o soro, coloca de novo umas 3 vezes, em repetidas, né, visitas da paciente ao consultório, para ver se funciona meio que como se fosse uma injúria, né? E aumentar a proliferação. E a outra questão é o PRP, que você não chegou a comentar aí, mas eu não sei se você chegou a ouvir, né? A ler alguma coisa a respeito do PRP, queira comentar. Do que é, Isa? PRP, plasma rico em plaqueta. Ah, do plasma rico em plaqueta. Essas siglas me deixam meio doido, assim. Tá, eu vi também. Eu já vi. Eu não usei, nunca usei, tá? Assim como nunca usei também células-tronco, nunca usei o plasma rico em plaqueta, mas o plasma rico em plaqueta tem sido utilizado para muita coisa, né? Não só para isso, para cinética, para muita coisa. Eu não tenho experiência também, não tenho experiência. O que nós temos feito no serviço público a respeito de cinéquia? Lise das cinéquias cirúrgicas, altas doses de estrogênio. Basicamente, é isso que a gente tem feito do ponto de vista prático, tá? Quando a paciente tem condição, a gente pode, eventualmente, fazer algum malabarismo maior, buscar esses marcadores imunistoquímicos, tentar fazer algumas coisas, mas, assim, do ponto de vista prático, e principalmente de ciência, não tem nada, tá? Tem uma revisão, eu até citei aqui, uma revisão do pessoal lá do IV de Valência, que eles publicaram o que existe de atual para endométrio fino e para cinéquia uterina recentemente, né? Então, eles citam células-tronco, citam o plasma rico em plaqueta, citam vários mecanismos de coisa aí que pode ser feita, até o balão, eles citam o balão também, mas, assim, o que tem de ciência conclusiva? Eu pessoalmente não achei nenhum trabalho que seja conclusivo a respeito disso, tá? Então, eu acho muito difícil você colocar na prática que não seja uma questão experimental, né? Porque envolve risco, envolve custo, envolve tudo que... Então, assim,
a gente aqui não tem feito nada disso de maneira rotineira, tá? Rotina é Lise de Sinecker, altas doses de estrogênio e só. Ok, Julinho. Turma, meninos que estão conosco aqui na audiência, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Júlio? Nós temos mais 5 minutinhos de sessão antes da gente ir para as mensagens finais do professor Júlio. Aproveitem. Eu ia perguntar o que são altas doses de estrogênio, que eu estou curiosa, porque eu passo 4 miligramas, eu estou achando que 4 é pouco já, né? A gente usa de 6 a 8. 6, né? De 6 a 8 de valerato. A gente teve uma aula recente. Tem alguém para falar, eu acho. A gente teve uma aula recente de Sinecas, de Asherman e prevenção de Sinecas, e revisamos tudo isso, né? De balão, de DIU, do ácido hialurônico, que também está super na moda, né, Júlio? E realmente tudo evidência. O ácido eu já usei, Simone. Nunca usei também, mas tudo com evidência fraca. Né? É um gel de ácido hialurônico. Eu ganhei umas amostras, na verdade, tá? Eu ganhei umas amostras do laboratório e eu utilizei, tá? São poucos casos para eu te falar em benefício real, tá? Não sei se fez algum benefício real, não. Tá? E eu já usei também o pó. Sabe aquele pozinho? Que o pozinho. Usei láparo. Em laparoscopia. Em láparo, né? Tem trabalhos mostrando agora, tem uns trabalhos mais recentes mostrando em esteroscopia também, tá? Mas são poucos casos, esses trabalhos são muito pequenos ainda. Tá? Eu já ganhei, é um pessoal aqui de São Carlos, a empresa é daqui de São Carlos. E eu já usei, eles me deram a amostra, eu já usei também. Mas, assim, são poucos casos, não dá para falar. Para falar nada, né? A conclusão das nossas revisões recentes foi isso mesmo, que nada era comprovado e ficamos naquela. O que parece que tem mais benefício na literatura é o estradiol e o DIU, talvez. Aí, então, fica entre esses dois, realmente, né? Mesma coisa. Foi isso mesmo. Assim, eu tenho uma experiência pessoal com relação a esses antiaderentes, mas assim, eu não queria falar aqui, porque senão fica parecendo que eu estou difundindo usar ou não usar, né? Mas porque foram muito poucos casos. Eu ganhei, foram umas amostras que eu usei, então assim, não dá para concluir nada disso. Julinho, para finalizar, nós temos só mais 2 minutinhos. Eu não sei se a turma se manifesta, os meninos ficam mais calados, não aproveitam essa oportunidade. Como é que você aborda ou tem abordado a estenose cervical? A gente falou muito de cavidade, mas eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência sobre o canal mesmo. Quando a gente vê aquele estreitamento que dificulta muitas vezes, talvez não dificulte, né? Isso, talvez não dificulte tanto a ascensão espermática, mas pode dificultar a passagem de um catéter para a transferência de um embriãozinho oportuna. Então, sua experiência nisso, nessas correções. Isso eu devia ter falado, eu esqueci de falar sobre esse tema, né? Essas estenoses, elas são pena no sapato, uma pedra no sapato da gente, né? Elas realmente complicam a vida, às vezes, do infertileuta que vai fazer a transferência. Às vezes tem que usar um catéter difícil porque não consegue, aquela coisa. E é possível corrigir isso, viu? A Simone, que faz as suas esteroscopias aí, é muito possível. Com a Betoc, você consegue abrir o canal endocervical com tesourinha, com pinça, você consegue, com um pouquinho de trabalho, mas você consegue abrir o canal endocervical dessas pacientes. A gente tem feito alguns procedimentos cirúrgicos para abertura de canal nessa situação e o resultado é bom. Você tem usado o Hook nos pontos cardinais? Você tem feito aquele esquema? Não. Você acha complicado? Tudo mecânico. Só mecânico. A gente não usa eletrocirurgia. Nesses casos, Karina, a gente não usa eletrocirurgia, só usa mecânico, só tesourinha para cortar e não usa, tenta evitar ao máximo usar. Em paciente infértil, a gente já tenta usar o mínimo possível de eletrocirurgia, tá? Isso é uma tendência que eu também devia ter falado. Isso é uma tendência muito forte de quando você indica polipectomia, miomectomia,
se não forem grandes pólipos, grandes miomas, se for possível ressecar com cirurgia mecânica, só com tesoura e pinça e graxa, é melhor, tá? Evitar a eletrocirurgia nessas pacientes. A gente tem evitado muito, feito muito procedimento com betoque e minimamente, mais minimamente invasiva do que a estereoscopia é, evitando a utilização do ressectoscópio nessas pacientes. Ok. Uma pena a gente estar com o tempo exíguo, mas a gente quer te convidar para estar conosco, se você puder, que eu sei que você é super ocupado. Semana que vem, quem vai estar conosco é o Guilherme, que também foi egresso de Ribeirão. Ele vai falar um pouquinho sobre cirurgias tubárias, vai mexer um pouco mais na parte laparoscópica para a gente. E, assim, é uma pena não termos um tempo um pouquinho maior para poder você também falar de estimocele e outras coisinhas que têm se aproximado mais da reprodução junto com a endoscopia, né? A gente até teve uma discussão bem profícua sobre estimocele recentemente. Então, eu quero te agradecer, Júlio, mais uma vez pela sua predisposição. Foi ótimo o passeio que você trouxe para a gente da experiência de Ribeirão e da literatura mais robusta, né? O que a gente tem para se basear na decisão compartilhada com os pacientes e na melhor evidência para a nossa boa prática. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo em todos, um beijo muito saudoso. Isa, se quiser dar um tchau também, né? Transmitir aí esse carinho para o pessoal de Ribeirão, que tanto nos acrescenta sempre. Obrigada, viu, Júlio, por tudo, por hoje, pela amizade, por essa contribuição. Tá? Prazer demais, viu? Te ter aqui Obrigadíssimo pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês, rever você, Karina, Isa e todos aqui, foi excelente, acho que a discussão é muito boa, é um tema ainda muito controverso. Parece simples, né? Estereoscopia e infertilidade. A hora que você fala isso, você fala assim, isso já está batido já, mas não está batido. Você vê que a gente, até pouco tempo atrás, a gente falava, não, estereoscopia e diagnóstico e infertilidade, nem pensar, né? Inacreditável. E você vê que tem 2 meta-análises recentes, realizadas por pessoas muito boas e publicadas em revistas de alto padrão, que ainda questionam se não seria indicado fazer estereoscopia diagnóstica em todas as pacientes inférteis. Então, isso não é um tema fechado ainda. Eu acredito que nos próximos anos ainda a gente vai ter publicação que talvez traga mostre alguma luz no fim do túnel para a gente, para um lado ou para o outro, mas ainda vamos mudar. E foi um prazer, e manda o link da semana que vem, Karina, eu não vou te prometer, mas se eu tiver um tempinho eu entro para escutar o Moraes falando. Adoraríamos, vamos mandar sim. Ponte estabelecida aí, viu, Simone? Jogue duro. Obrigada, Quando Ju. quiser. Um beijo, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, Beijo, gente. boa noite.